Vincent William van Gogh nasceu a 30 de março de 1853 em Groot-Zundert, na Holanda, e era filho de Anna Cornelia e Theodorus van Gogh, pastor protestante. Era uma família com uma boa condição socioeconómica. Vincent era o mais velho de 5 irmãos, 2 homens e 3 mulheres. O seu irmão mais novo, Theo van Gogh, foi o seu melhor amigo e companheiro de vida. Antes de se tornar pintor, Vincent tentara a sua sorte como pregador, professor e negociante de arte, atraído para estas vocações pelo desejo de uma vida tão preenchida espiritualmente como socialmente útil. Dos 16 aos 23 anos, trabalhou na galeria de arte do seu tio, a Goupil & Co., contactando com diversas pinturas, principalmente de paisagens holandesas. Mais tarde, foi transferido para uma filial da empresa em Londres. Lá, ele demonstrava mais interesse na igreja do que como negociante de arte e foi expulso. Voltou para a filial de Paris, mas lá também foi despedido. Então, foi para Amsterdão. A religião sempre foi muito importante para Vincent. Em Amsterdão, ele estuda teologia e, embora não tenha terminado o curso, vai trabalhar como missionário na Bélgica, nas minas da região. Ele vive como os mineiros, na miséria e em condições precárias, num ato de aproximação e de solidariedade para com eles. No entanto, devido ao seu comportamento instável, não lhe foi permitida a pregação da palavra, abandonando a vida religiosa completamente frustrado. Depois de vários episódios que afetam as suas convicções, ele decide canalizar toda a sua energia existencial para a arte e matricula-se na Faculdade de Belas Artes, em Bruxelas. Na faculdade, depara-se com um mundo completamente avesso aos seus ideais, repleto de regras que o impedem de concretizar os seus objetivos. Assim, decide continuar os seus estudos em Etten, Holanda, regressando à casa do pai. É aqui que se apaixona loucamente pela sua prima, Kie Voss-Stricker, mas é rejeitado e abala-se profundamente, levando-o à loucura. Num surto psicótico, Van Gogh foi à casa dos tios, mas eles não o deixaram ver a filha, Kie. Então, Vincent colocou a mão por cima de uma vela a arder e disse que não sairia de lá enquanto não a deixassem ver. Mais tarde, conhece Clasina Maria Hurnik, uma ex-prostituta conhecida como Sienne. Van Gogh envolve-se com ela. Vincent acolhe a moça grávida e o seu filho no ateliê, mas depois do nascimento da criança, Sienne abandona o pintor. A partir de então, Van Gogh não teve mais envolvimentos amorosos significativos até ao fim da vida. Entre os anos de 1883 a 1885, passou a pintar na aldeia de Nuenen, na Holanda, local onde se sentiu profundamente tocado pela espiritualidade dos camponeses empobrecidos. Foi nesta época que pintou o célebre quadro Os Comedores de Batatas, onde reflete a sua paixão e o respeito pelas classes desfavorecidas, bem como a sua ambição por uma vida simples, baseada no contacto direto com a natureza. Quando seu pai morreu, Vincent foi estudar para a Academia de Belas Artes de Antuérpia, onde colecionou gravuras japonesas. Foi em Paris que vivenciou o impressionismo e o neo-impressionismo, absorvendo todas as lições com a mesma dedicação de sempre. Começa a pintar várias cenas do bairro de Montmartre, onde ele morava com o irmão, mas, em Paris, Vincent também fica mais melancólico e os surtos psicóticos aumentavam. Então, Van Gogh pinta autorretratos com olhos muito expressivos. Criou mais de 43 autorretratos entre 85 e 89. Vincent tinha uma visão romântica dos artistas japoneses, colecionando várias das suas obras. Chega mesmo a fazer cópias de obras como A Meixoeira, de Hiroshige. Os surtos de melancolia e ataques de fúria continuavam. Não se sabia ao certo o diagnóstico de Van Gogh, se ele era bipolar ou epilético, se havia sido intoxicado com o chumbo das tintas ou se consumia absinto em excesso. Atualmente, qual seria o seu diagnóstico de acordo com a medicina moderna? Isso fica por contar. Ele pintava apenas em momentos de clareza mental, embora se tenha tornado num estereótipo de artista louco, criativo, pelo seu estado psicológico. Conta-se que quando estava a ter um surto de loucura, ele acabou por comer tinta diretamente do tubo. A vida em Paris parece-lhe bastante rigorosa, e após um intenso inverno, em 1888, muda-se para Arles, no sul de França, uma região mais quente. Sozinho em Arles, as suas emoções intensas e descontroladas subiram à tona.
Nesta altura, a sua pintura tornou-se mais expressionista, servindo-se da cor para transmitir emoção, não tanto para documentar a realidade, afirmando querer expressar as terríveis paixões da humanidade através do vermelho e do verde. As cores nas paisagens de Arles empolgam Vincent e, ansiando pela harmonia universal, produz as suas mais famosas obras, como A Cadeira de Van Gogh, O Quarto de Van Gogh, O Café Noturno, Terraço do Café à Noite, Noite Estrelada no Ródano e Natureza Morta, Vaso com 12 Girassóis. Apesar da sua solidão, ainda mantém contacto com o seu irmão, que continua a enviar-lhe dinheiro e tenta, sem sucesso, vender as suas pinturas. A saúde mental de Van Gogh deteriora-se a cada dia que passa. O único escape dessa incessante angústia era a arte. Não tinha muitos amigos. No entanto, Paul Gauguin chegou a juntar-se a Van Gogh em Arles, pois queria criar uma comunidade de artistas, mas a relação entre eles nunca foi fácil. Assim, surgiu o fatídico episódio de Van Gogh cortar a própria orelha. Aparentemente por motivos supérfluos, eles desentenderam-se e Gauguin decide voltar para Paris. Van Gogh ficou perturbado com essa ideia e ameaça-o com uma navalha. Gauguin teve medo e então decide ir dormir a um hotel. Nessa noite, Vincent corta a sua própria orelha. Este episódio quase o levou à morte por causa do sangramento do ferimento. Theo e Vincent trocaram bastantes cartas durante a vida e Theo guardou-as todas. Quando eles morreram, a sua viúva publicou essas cartas, que ao todo eram mais de 650. Logo depois do incidente do corte da orelha, ele escreve uma carta para Theo para perguntar o porquê de Gauguin ter ido embora sem explicações. A partir daí, Van Gogh e Gauguin nunca mais se falaram. O Dr. Félix Rey foi o médico que tratou de Van Gogh quando ele cortou a orelha, e Vincent gostou muito dele. Como forma de agradecimento, pintou um retrato para ele, sendo aceite apenas por educação. Mais tarde, a mãe do doutor utilizou a pintura para tapar um buraco no vidro do galinheiro que a família tinha. Assim, eles ficaram com a fama de colocar Van Gogh no galinheiro. Com dificuldades para recuperar a saúde mental, Van Gogh interna-se no Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. Aqui continua a pintar. Seguindo as indicações do médico, seria uma ajuda no processo da cura. A obra Noite Estrelada foi pintada na clínica e representa uma visão real, mas com um toque imaginário e emocional de Van Gogh. A pequena cidade e o campanário da igreja remetem-nos para a Holanda da sua juventude e a igreja para a sua antiga fé. Um ano depois, ele saiu da clínica e foi para Paris, para junto de Theo, que já era casado e tinha um filho chamado Vincent. Em Paris, permaneceu 3 dias. A seguir partiu para Auvers-sur-Oise, onde viveu ao cuidado do médico Gachet, que já tinha cuidado de outros artistas. O Dr. Gachet e Van Gogh desenvolvem logo uma amizade e, coincidentemente, o quadro de Van Gogh, Retrato de Dr. Gachet, foi o seu recorde de venda, vendido em leilão por 82 milhões de dólares em 1890. As primeiras semanas em Auvers foram de felicidade, embora interrompida com a notícia de que o seu sobrinho estaria doente e que Theo iria visitar a mãe na Holanda e não a ele em Auvers. Este acontecimento contribuiu para aumentar a sua profunda tristeza e solidão. Nas últimas pinturas, ilustrou essa tristeza e emoção. A 27 de julho de 1890, Van Gogh deu um tiro no próprio peito com uma arma roubada de um conhecido. Apesar de não ter morrido, pouco tempo sobreviveu, pois a infecção no peito agravou-se e, passados 3 dias, morreu nos braços do irmão Theo com apenas 37 anos. Apesar da frenética produção artística e dos seus anseios humanitários, Van Gogh era um homem profundamente perturbado que começou aos poucos a duvidar da sua capacidade de pintar. No entanto, deixa-nos uma vastíssima obra que perdurará eternamente. A Vinha Encarnada foi o único quadro que Vincent vendeu em vida. A compradora foi a pintora Anna Bosch e ela pagou 400 francos. Estima-se que ele pintou 2.000 obras, sendo 900 delas a óleo e 1.100 em papel. O Museu Van Gogh, em Amsterdão, que foi aberto em 1973, guarda a maior coleção de obras de Van Gogh no mundo. Van Gogh
é infinito.